Mudança de mentalidade. Como que a gente muda a chavinha para a gente poder entrar num fluxo constante, num fluxo de abundância? E aquela sensação que você tem de que você está parada, de que você está praticamente, que você está andando naquela rodinha do hamster e não consegue sair dela. Sabia que muito disso pode estar realmente ligado com o fato da sua mentalidade? A mentalidade da gente, ela muda tudo. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Ateliê Cotidiano. Eu sou a Gabriela Viana e hoje a gente vai falar então sobre mentalidade. Como a gente faz para mudar a chavinha, sabe? Mudar completamente a nossa mentalidade. Muitos dos nossos problemas, eles são causados por conta da nossa mentalidade. E quando eu tô falando de mentalidade, eu tô falando de crenças, de coisas que você acredita ou que você ouviu desde que você era pequena, quando você estava na escola, que você ouviu dos seus professores, que você ouviu dos seus pais, que você ouviu da sociedade. E às vezes essa mentalidade, ela acaba atrapalhando o teu fluxo de vida. Então você quer se planejar, você tem sonhos, você até pega um papel, você até coloca seus projetos no papel. Você tem toda uma metodologia que a gente aplica, que a gente ensina para vocês aqui. Mas uma das coisas principais, além da metodologia, é óbvio, né, que é importante você saber o caminho e as ferramentas que você pode usar para você conseguir, então, colocar suas coisas na vida, é você mudar a mentalidade. Existem duas coisas muito importantes. Quando a gente está falando de mudança, né, então você quer mudar, você quer ter um projeto, ou você está vivendo uma vida muito acelerada e você quer começar, então, essa vida nova, e você não sabe muito bem por onde começar. Você tem duas possibilidades. Então, uma mudança, que é uma mudança que vai de fora para dentro. E essa mudança, ela é super importante. Então, de repente, você não tem hábitos que condizem com os projetos que você quer realizar, com seus sonhos, com seus desejos. Então, por exemplo, você quer ser uma pessoa mais saudável, mas aí você tem hábitos que não são tão saudáveis assim. Então, uma das coisas que você tem que começar a fazer é realmente mudar esses hábitos. Então, isso vai ser uma mudança externa. Existe também uma mudança interna que você tem que fazer. Na verdade, a gente tem que fazer os dois fluxos de mudança. Tem que ter tanto a mudança externa, então, seja usando a metodologia, aprendendo como se planejar, aprendendo como saber, como é que eu vou fazer os meus projetos, como é que eu posso colocar os meus projetos no mundo. Maravilhoso. Isso é um passo e é um movimento que você precisa fazer. Mas existe um movimento que ele precisa ser feito de dentro para fora. E esse movimento de dentro para fora é a mentalidade. Ou seja, você começar a pensar de uma forma diferente. E vou mostrar para você hoje alguns sinais de que você precisa mudar a sua mentalidade. Então, hoje eu tô aqui no novo hotel aqui em Grenoble, é um coworking que eu trabalho, é um hotel muito bonito, que fica numa região aqui de Grenoble, que é uma região empresarial. E eu sempre trabalho aqui, então hoje eu vim tomar um cafezinho com vocês. E hoje eu escolhi um chá preto que eu gosto muito, um chá preto de bergamota. Bergamota no sul, né, eles falam bergamota, né? Em São Paulo a gente fala mexerica. Bom, já pegou seu café, já pegou seu chá, vamos conversar sobre esse assunto então. Então, o primeiro sinal, você acha que você precisa começar o seu dia. Então, você vai lá e coloca a sua lista de coisas para fazer. Ah, tem que fazer isso. Aí, você fala assim, tá, e o que você gostaria de fazer? Ah, eu gostaria de sair para correr todos os dias, eu gostaria de alimentar melhor, eu gostaria de viajar mais, eu gostaria que você coloque lá a sua listinha de desejos. Mas você, digamos que você tenha duas listas, uma lista de coisas que você tem que fazer e uma lista de coisas que você quer fazer. São para o seu desenvolvimento pessoal, para que você descanse e etc. Daí, a primeira coisa que você vai fazer é eu vou fazer as coisas que eu tenho que fazer. Quando eu terminar as coisas que eu tenho que fazer, eu vou fazer as coisas que eu gostaria de fazer. E daí o que acontece é que normalmente não sobra tempo para você fazer as coisas que você gostaria de fazer. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, que você tem que se dar conta, e eu acho que a primeira mudança na mentalidade é você ter esse declique de que você tem que mudar alguma coisa, que alguma coisa não está funcionando. E aí você está percebendo que você está ficando estressada, que você está ficando, às vezes, entrando em depressão, porque não, sabe? Sinta que o brilho tá, tipo, indo embora. E você não sabe por quê. Eu vou dizer para você o porquê. Porque você está fazendo, primeiro, as prioridades e necessidades do outro, para depois você fazer as suas. Então, a primeira mudança de mentalidade é saber que você vem primeiro. Vamos lá, parece uma coisa clichê, né? Ai, todo mundo fala isso. Sim, você vem primeiro. Você vem primeiro do seu trabalho, dos seus projetos, do seu marido, dos seus filhos. Eu vou dar um exemplo, que eu achei muito interessante, de uma mãe
que sempre, né, coloca os filhos na frente, faz as coisas para os filhos, etc e tal. Então, por exemplo, ela ia secar a mão, lavar a mão das crianças, estava no shopping, entrava no banheiro, lavava as mãos. Ela pegava um papel de secar a mão. E ao invés de secar a mão dela primeiro, ela secava a mão das crianças. Então ela pegava um papel e dava para secar a mão e depois ela secava o dela. É uma coisa muito simples, mas nesse ato, se você perceber, você tá vendo que a mãe tá passando os filhos na frente. Você fala, tá, Gabriela, mas qual é o problema disso? O problema é que se ela secasse a mão dela primeiro, ela ia poder secar a mão das crianças muito melhor, porque o papel que ela ia pegar, próximo, sabe, o papel que ela tira assim, do distribuidor de papel, é um papel que tá seco, porque a mão dela já vai estar seca. Então ela estaria atendendo melhor as crianças se ela já tivesse passado ela na frente, secado primeiro a mão dela. Assim, são coisas tão simples, mas quando você começa a ver, você faz isso o tempo todo. A questão é que você precisa ter dormido, que você precisa ter se alimentado, que você precisa estar bem. Se você não estiver bem, você não tem como ajudar ninguém. O que vai acontecer é que você vai estar cada vez mais estressada, cansada. E sabe aquela mãe irritada que o filho fala qualquer coisa e deixou cair no chão um biscoito e você deixou cair um biscoito, uma coisa assim como se fosse, nossa, meu Deus, é só um biscoito, sabe? É uma coisa simples, não é algo muito grave, mas a pessoa tá tão irritada, a pessoa tá tão cansada que qualquer coisa, qualquer triz é uma faísca para já explodir a bomba. Uma das coisas da mudança de mentalidade é que você precisa vir primeiro. Isso é uma coisa super importante. Então você vem sempre em primeiro lugar. Só para provar que realmente isso funciona e que é importante, é que se você, aplicando isso na sua vida, então se você fala assim, eu quero correr. Então, o que você vai começar no seu dia não é falando assim, não, eu vou fazer tudo o que eu tenho para fazer e eu vou tentar correr meia hora no final do dia. Olha, muita chance existe de que você no final do dia esteja cansado, que você não tenha mais disposição, que você não tenha mais ânimo, e que você decida que você vai deixar para amanhã, ou pro sábado, ou pro domingo. E aí no domingo vai acontecer uma outra coisa, e vai ter um passeio, e vai ter um jantar, e vai ter alguma coisa que você vai falar assim, no final das contas, eu não consigo fazer as coisas que eu gostaria de fazer. Simplesmente porque você passou a prioridade dos outros na sua frente. O que aconteceria se você fizesse o contrário? O que aconteceria se você dissesse assim, não, ok, eu quero correr, então eu vou planejar, vou colocar isso, é uma prioridade para mim, eu preciso fazer esporte, por exemplo, então eu vou começar o meu dia correndo, eu vou começar o meu dia meia hora antes, correndo ou tentando colocar, enfim, a corrida, mas a corrida ela vai entrar como uma prioridade. Aí o que vai acontecer é que você vai começar a se exercitar, você vai começar a se sentir melhor e você vai ter mais disposição para fazer as coisas que você quer fazer. Então você tá vendo como que é uma coisa simples de ser aplicada e que é uma coisa que tem um fundamento? Então isso é uma das coisas que você tem que entender, que você precisa sempre se colocar em primeiro lugar. Para ajudar você a entender quais são as suas prioridades, nós vamos fazer uma lista simples, tá? Que é o exercício dos seus não negociáveis. Ou seja, quais são os seus não negociáveis? O que para você é algo que é não negociável? Eu tô falando de não negociável, talvez para você seja muito importante que você durma. Isso é um não negociável. Olha, para mim dormir é uma coisa importante. Eu não vou falar dos meus não negociáveis. Eu preciso dormir. Isso é uma coisa assim, se eu não durmo, eu não me sinto feliz, eu preciso dormir. Eu sou praticamente um urso, sabe? Eu tenho aquele sono que eu preciso deitar cedo e eu acordo muito cedo, então eu preciso ir pra cama por volta de 10, 10 e meia, eu já tô assim, morrendo de sono. Aí tem dias que não dá pra ir dormir às 10 da noite, então eu vou dormir meia-noite, às 1 hora da manhã. De repente você sabe que ali, naqueles dias, você vai estar mais cansado, né? Eu, pelo menos, vou estar muito mais cansada no dia seguinte em que eu acordei às 6 horas da manhã, porque eu dormi só 6 horas e eu preciso, no mínimo, de 8 horas de sono. Então, o que você precisa fazer? Escreva uma lista de coisas que são importantes para você, que são não negociáveis. Às vezes pode ser comer sozinha. Mães têm filhos pequenos, principalmente, seja comer bem, sentar e ter uma refeição. Então você vai escrever quais são os seus não negociáveis. Você vai tentar colocar pelo menos 5, vamos dizer assim, 5 não negociáveis. Que para você é importante, então, dormir, ou de repente fazer alguma atividade específica, ou assistir um filme, terminar de ver sua série. Eu tô falando aqui, gente, de não negociáveis que tem uma ligação direta com o seu bem-estar.
Porque se você estiver bem, novamente, se você estiver bem, se você estiver tranquila, se você estiver com menos estresse, porque estressada não tem como não estar. A gente já tem ciclo que muda, tem fatores externos que a gente não tem controle sobre eles. Então, o que você tem controle é sobre você. Você tem controle sobre o seu número de horas de sono. Então, se você precisa dormir cedo, você deita e dorme. Se você precisa se alimentar bem, você se alimenta, você compra coisas que vão te fazer bem. Se você sabe que para você é importante, por exemplo, para mim, que se eu almoço fora e eu não como verduras, eu não como frutas, para mim é uma coisa que me deixa muito mal. Antes eu fazia home office e era muito bom, porque eu tinha a possibilidade de poder fazer minha comida, enfim, né, com bastante verdura, com bastante fruta, comia bem. E agora eu tenho feito muito, tenho trabalhado muito em coworking, que nem esse coworking que eu tô aqui hoje. E pra mim é muito difícil, então eu sei que eu preciso fazer o quê? Eu preciso trazer marmita. Eu vou comer no restaurante, vai ser bom, vai ser gostoso, vai. Mas a comida do restaurante vai ter muito mais óleo, vai ter muito mais sal, né? Não vai ser a comidinha de casa, caseira. E eu sei que eu preciso, pra mim é uma coisa importante, eu preciso me alimentar. Eu sinto que eu tenho essa necessidade, né, da alimentação. Eu sinto também que eu tenho a necessidade da criatividade. Então isso é uma coisa super importante também pra mim. Então eu preciso ter um momento criativo, né? Os momentos em que eu tô fazendo alguma coisa manual, que seja fazendo pão, fazendo os meus sabonetes, fazendo os meus shampoos, creme de cabelo, enfim, eu faço muita coisa manual. Então eu sei que eu preciso desses tempos. Porque esses tempos, eles me nutrem, eles me alimentam. E quando eu tô bem, quando eu tô nutrida, quando eu tô alimentada, tanto na minha alma quanto no meu físico, no meu corpo, eu me sinto muito mais disposta para poder ficar com as crianças, levar eles para fazer as atividades, estar com eles para fazer lição de casa, para poder acompanhar os meus filhos. Estar com meus filhos também é minha prioridade. Então, para que isso funcione, sabe? Para que essa roda gigante funcione de forma fluida, funcione, eu tenho então os meus não negociáveis. E a gente está falando aqui de não negociáveis, a gente está sendo adulta. A gente está sendo adulta pensando, olha, ok, quais são as minhas necessidades pessoais? E passar as minhas necessidades pessoais à frente é uma postura adulta, é uma mudança de mentalidade, é saber entender a importância que você tem e parar de pensar que não, eu vou me deixar por último, né? Porque é isso que você está fazendo. Quando eu terminar de fazer toda a minha lista de coisas, daí eu vou. Hoje eu preciso fazer tudo, aí quando eu terminar tudo eu vou pra cama. Não, você vai pra cama às 10 horas, você tenha terminado ou não tenha. Se ficar um e-mail pra fazer no dia seguinte, vai ser feito no dia seguinte. Até porque se você terminar o e-mail às 10 da noite, muito provavelmente o que vai acontecer é que às vezes ao invés de você demorar 20 minutos pra redigir, você vai demorar uma hora. Você tá cansada, sua atenção cai, você vai escrever um monte de coisa errada, não vai fazer sentido, vai ter que reler 1 milhão de vezes. Então, assim, qual é a lógica pra fazer isso? Nenhuma. É uma mudança de chavinha muito importante que a gente tem que fazer. E quando a gente trata de não negociáveis, a gente tá realmente se respeitando e entendendo quais são as coisas. Então, para você, se a sua casa tem que estar arrumada e às vezes você não tem condição de estar ali para arrumar a sua casa porque você não está lá, então quem sabe bolar um planejamento, pedir para as outras pessoas da sua casa prestarem atenção, ou de repente contratar uma pessoa para te ajudar. A gente pode pedir ajuda externa. Às vezes a ajuda externa pode ser apenas uma vez por mês, mas essa uma vez por mês pode ser de repente para fazer uma faxina mais pesada, que você não tenha tempo de fazer. Sabe? É um tempo que vai te dar para que você fique tranquila, para que você possa respirar, sabe? Isso vai fazer com que você produza muito mais do que se você se atolar de trabalho e esquecer que você existe. A gente vê, por exemplo, né, as nossas crianças quando elas estão irritadas, né? Uma criança irritada normalmente é porque ela tá com fome ou porque ela tá com sono, né? Claro, pode ser que ela esteja com um problema, enfim, específico, mas normalmente nós temos necessidades vitais. E essas necessidades vitais, elas precisam ser respeitadas. Então, o bebê, por exemplo, ele tem um número de horas de sono que ele precisa dormir para ter o desenvolvimento dele. A gente sabe que as telas são muito prejudiciais para as crianças, podem ficar muito expostas à tela, a criança precisa brincar, precisa ao ar livre. Então, são necessidades vitais para a criança, para que ela se desenvolva bem, para que ela esteja bem. Então, por que você não vai fazer isso com você? Né? Se você trata tão bem seu filho, se você faz coisas para ele, você precisa do seu tempo também para fazer essas coisas para você. Uma outra mudança de mentalidade que você precisa fazer, e essa eu acho que sim, ela é super importante, é que você deveria começar a fazer as coisas como você acha que elas devem ser feitas. E o que isso significa? Isso significa que muitas vezes a gente elabora na nossa cabeça, ou a gente acha, né, que você tem que fazer tal coisa antes de fazer outra. Alguém me disse que eu tenho que fazer isso para fazer tal coisa. E não necessariamente você precisa fazer.
Então, pare de fazer as coisas como os outros te disseram pra fazer, como os outros mandaram você fazer. Às vezes a pessoa tá vindo na maior boa intenção te dar um conselho, mas ok, é um conselho pra ela, que na vida dela se aplicou, ou que na vida dela se aplica, mas que não necessariamente na sua vida vai se aplicar. Então, vou dar 2 exemplos aqui, exemplos que aconteceram comigo. Eu me lembro que quando eu tive o Léo, né, pequenininho, meu filho, minha mãe sempre falava pra mim assim, que tinha, né, que às vezes passar a roupa do bebê, porque, ai, não, tem que passar a roupa do bebê. Acho que tinha um costume, justamente, né, uma cultura de que as pessoas passavam a roupa dos bebês. Gente, qual é a lógica que você tem em passar a roupa de um bebê? Aliás, a lógica de passar roupa, né? Eu passo as roupas que precisam ser passadas, né? Aquela roupa que fica amassada. Mas não são todas as roupas que eu passo, porque as roupas não precisam ser passadas e muitas vezes você pode simplesmente, enfim, estender a roupa de uma forma que ela não amasse, enfim, tem secadora de roupa, eu tiro da secadora de dobra e pronto. Na minha concepção, pra mim, no meu dia a dia, no meu ritmo, eu não tinha nem tempo pra fazer isso. E nem via a necessidade de passar a roupa do meu filho. Né? Ai, porque tem que matar bactéria, tem que lavar e depois passar, porque às vezes passa uma aranhinha em cima, um bichinho fica com uma poeira. Ah, pelo amor de Deus, né? É sério isso? Não, né? Isso, pra mim, era uma questão que não fazia o menor sentido. Você vai fazer e você vai perder seu tempo porque alguém disse que você tem que fazer. Outro exemplo também que aconteceu comigo, assim, foi quando eu vim pra França. Eu vim fazendo intercâmbio, né? Então eu tava na USP, no 4º ano, na Letras. E no intercâmbio eu tava no 4º ano, fazer uma dupla graduação. Então, eu fazia essa dupla graduação. E eram 5 anos de faculdade. Eu vim pra França no 4º ano. Quando eu vim pra cá, eu vim pra ficar 6 meses. Nunca mais voltei pro Brasil. E a primeira coisa que aconteceu foi que, quando a gente vem fazer o intercâmbio, a gente normalmente faz as matérias que são destinadas aos alunos intercambistas. Mas eu olhei aquelas matérias e falei, tá, eu não atravessei o oceano para fazer essas matérias aqui, né? Eu vim fazer outra coisa. Então, eu perguntei na secretaria se teria a possibilidade de eu puxar umas matérias do mestrado, que elas pareciam mais interessantes e tudo mais, e outras matérias, não só aquelas que eram oferecidas para os intercambistas. E a pessoa me atendeu e falou, sim, você aposta a matéria que você quiser. Então, eu fui lá e peguei as matérias que eu queria. Fiz as matérias. Passei nas matérias e tudo mais e gostei. E aí eu tava na USP, ou seja, eu não tinha terminado a minha faculdade, né? Eu não tinha terminado, não tinha diploma ainda. E eu achei que eu tava. E assim, aqui na Europa, só pra me situar um pouco, normalmente são 3 anos de graduação, depois 2 de mestrado. No Brasil, nossa graduação, ela dura 4, 5 anos às vezes. Então eu sabia que em créditos, né? Porque toda a matéria é feita por créditos, eu tinha muitos créditos. E aí eu comecei a pensar na possibilidade de tentar validar os meus créditos de forma que eu pudesse entrar no mestrado mesmo sem ter terminado a graduação. E aí eu fiz um processo, tem um processo de validação de estudos, toda a universidade tem, e daí eu fui lá e tentei validar. Tentei validar, foi negado, aí eu fiz uma carta, recorri, disse que, olha, eu já tenho um número de créditos, já fiz as matérias, já dei aula de francês no Brasil, era no caso um mestrado para professor de francês, então eu sabia que eu tinha todos os requisitos para poder fazer aquele mestrado, e que eu não precisava simplesmente ter um diploma de graduação, né? Me faltavam as matérias do Brasil para me formar, me faltavam as matérias do português, justamente, que não tinham nada a ver com o mestrado que eu estava querendo. Então, não era uma questão de conhecimento, era uma questão burocrática de número de créditos. Na verdade, não era nem de número de créditos, era uma questão de não ter um papel, de não ter escrito lá graduado. E aí, enfim, eu consegui. A questão é que eu simplesmente fui lá e fiz. Porque eu sabia o que eu queria. E eu sabia que eu não precisava fazer o caminho que todo mundo faz. Às vezes as pessoas pensam assim, eu quero ir na França fazer um mestrado, eu quero fazer alguma coisa. Mas como é que a gente faz? Primeiro a gente termina a graduação. Quando você terminar a graduação, aí você pode fazer um mestrado. Para você fazer um, você precisa de outro. Não necessariamente. Não necessariamente você vai precisar assim, não necessariamente porque o caminho é esse, que você precisa fazer esse caminho. E isso na minha vida foi pra mim sempre uma coisa muito. Eu sempre pensei primeiro no meu objetivo e no meu. Sabe quando você sente e que você fala assim, não, o que que eu quero fazer? Também já vi anúncio de trabalho, quando eu comecei a trabalhar na faculdade como professora de português aqui. Foi a mesma coisa, eu vi um anúncio que precisavam de professores de português e que pediam que a pessoa estivesse minimamente no doutorado. E eu não estava no doutorado, eu estava no mestrado ainda, eu fazia na época o 2º ano do mestrado. E aí eu tava com uma amiga que fazia esse mestrado comigo, eu falei, olha lá, que legal, vamos mandar o nosso currículo? Ela falou, imagina, você vai mandar o currículo, tá falando, tá escrito que precisa do doutorado.
Eu falei, tá bom, é verdade, tá escrito. Eu fui lá, fiz meu currículo, mandei do mesmo jeito. E eles me chamaram, me pediram, fizeram uma derrogação, fizeram um pedido de derrogação com o presidente da universidade, para que eu pudesse dar as aulas. Então, você tá vendo que não necessariamente você tem que, para poder dar aula de português nesse lugar, precisa ter um diploma de doutorado. Não, não precisa. Não precisa, porque a gente não sabe as coisas que precisa. Então, para de achar e isso a gente aplica muito na nossa vida. A gente segue o caminho que as outras pessoas desenharam pra gente, talvez, poderia dizer assim, e não necessariamente você precisa fazer isso. Não necessariamente você precisa fazer as coisas que os outros te disseram que você tem que fazer. Então, às vezes você tem o seu projeto, né, o seu projeto de trabalho, e você vai levar para uma pessoa validar, você tem um tutor e tudo mais. Eu não tô dizendo pra você que é pra você saindo fazendo as coisas assim da sua cabeça. Claro que não. A gente tem pessoas que têm experiência, que fizeram antes da gente, né? E justamente elas já trilharam um caminho e elas podem mostrar pra você como é que você pode fazer. Isso é super válido. Isso é uma coisa que eu sigo muitas pessoas, sabe? Eu me baseio na experiência delas, as pessoas mais velhas, de como elas fizeram, para justamente porque eu sei que tem essa passagem, né? Essa reflexão que essas pessoas já fizeram antes. Agora, você fazer sem refletir se aquilo realmente serve pra você ou não é outra coisa. E é essa mudança de mentalidade que você tem que ter. Você tem que parar de pensar, não, pra fazer tal projeto, eu preciso primeiro fazer isso, isso, isso e isso. Pra começar, não sei, você quer de repente começar um trabalho e aí você quer abrir uma conta no Instagram pra vender porque você faz, sei lá, crochê. Tô dando um exemplo aqui. E aí você fala, não, mas é que pra fazer o meu crochê, antes de fazer o crochê, eu preciso fazer a conta no Instagram, eu tenho que ter um site, porque as pessoas vão querer ver os meus trabalhos. E aí eu tenho que comprar uma câmera boa, porque eu não tenho uma câmera boa, meu celular tem uma qualidade ruim. E aí as fotos dos meus projetos que eu acabei de fazer, dos meus trabalhos, dos meus crochês, vão ficar ruins. Então eu tenho que fazer isso. Aí você vai colocando uma lista de coisas, porque você, sabe, alguém disse que, não, pra você fazer, mas, você tem que ter um site, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Sim, talvez até tenha, mas pra você, nesse momento, faz sentido ter tudo isso? Cabe na sua rotina ter um site? Cabe na sua rotina fazer essas coisas todas? Não, o que cabe? Você abre uma conta, faz um negócio ali rapidinho e fez, né? Sempre feito é melhor do que não feito. Pelo menos você fez, né? Claro que você vai dar o melhor de você vai fazer, né, com a sua câmera com uma qualidade talvez inferior, mas você vai prestar atenção na luz, você vai fazer o melhor com aquilo que você tem. Mas você sente no seu coração que você pode fazer e que você vai fazer aquilo que você acha que você tem que fazer, sabe? Sente o seu feeling, sente o seu... Sabe quando você tem contato com você mesma? Igual quando você está fazendo uma comida, você segue uma receita, mas aí você está percebendo que talvez a quantidade de tal ingrediente que eles colocaram para que você ponha não é aquela quantidade que você deveria colocar. E sabe quando você sente um negocinho assim dentro que está falando com você, presta atenção na sua intuição, faz do jeito que você acha que tem que ser feito. Então, assim, essa mudança de mentalidade ela é muito importante. Você vai colocar a sua intuição para trabalhar para você. Você vai começar a parar e a refletir se aquilo que as pessoas pediram para você fazer, se aquilo que as pessoas disseram, olha, vai lá, é importante fazer tal coisa, se aquilo realmente é válido para você ou não. E aí, se alguém falar, nossa, mas que doido que você está fazendo isso, mas não faz sentido nenhum. Não tem problema. Porque você sabe que para você tal coisa é importante e você tem que fazer aquilo que você acha que você deveria fazer. A questão é refletir sobre as suas reais necessidades, saber e estar em contato com você para você saber se aquilo que você acha que você deveria fazer está coerente e se aquilo que as outras pessoas acham que você deveria fazer, o que pode trazer para você de benefício. Então, né, o que aquilo pode trazer para você como, legal, então tal pessoa passou por tal situação, legal, ela tirou isso de experiência. Então, interessante saber essa experiência, mas não levar ao pé da letra como se tudo aquilo que a outra pessoa dissesse para você fazer, você tem que fazer exatamente igual. Normalmente, quando a gente acaba fazendo isso, existem duas razões profundas que levam a gente a seguir piamente o passo da outra pessoa, sem refletir muito se aquilo vale para você ou não. A primeira delas é insegurança. Você não tem segurança naquilo que você está fazendo, então você vai meio que, eu vou fazer igual, porque daí eu fico mais seguro.
que é válido também. Uma outra razão que faz com que você siga piamente é que você precisa da aprovação dos outros. Se a questão é a primeira, em que você está se sentindo um pouco insegura e você não sabe muito bem como fazer, então você quer seguir o passo de alguém que já fez e quer fazer igual essa pessoa, né? Igual nunca vai ser igual, mas que você quer seguir os passos dessas pessoas porque isso traz mais segurança, tá tudo bem. Vai fundo. Agora, se você tá seguindo um passo da outra pessoa, fazendo piamente o que a outra pessoa pediu pra você fazer, às vezes um colega de trabalho, às vezes seus pais, etc., porque você precisa da aprovação deles, aí isso é outra coisa. Justamente quando eu tava vindo pra França, eu tinha uma orientadora que era muito complicado, porque eu sentia que eu não era a orientanda mais querida dela. E até aí, bom, tudo bem, né? Não precisa gostar de mim, eu preciso me orientar pro meu trabalho. Até aí, tudo bem. Quando eu queria vir para a França, eu pedi para ela, precisava de uma carta de recomendação. E eu falei com ela, né? Eu falei assim, Eliane, eu preciso tal dessa carta. E daí ela falou para mim, eu estava fazendo, né, um trabalho universitário na época, ela falou comigo para me concentrar, que era muito difícil passar na prova do intercâmbio da USP e que eu deveria me concentrar em entregar o meu relatório na data certa, porque eu não ia dar conta de fazer os dois ao mesmo tempo, o processo seletivo e entregar o relatório, e que eu me concentrasse naquilo que eu estava fazendo e que, tipo assim, tira da sua cabeça essa ideia de ir pra França, é muito difícil. Eu falei assim, tá bom. Aí eu passei lá na reitoria, onde é que a gente deveria entregar o relatório, e eu perguntei pra pessoa, então, eu tenho um relatório, sim, tem uma data tal pra entregar, mas é um processo seletivo, assim, também que tá acontecendo no mesmo momento, né, e eu não tenho tempo hábil pra fazer os dois, teria como eu mudar a data de entrega do relatório? A pessoa falou assim, a gente pode pedir uma extensão. Eu falei, posso pedir a extensão? Pode. Aí eu fui lá, pedi extensão. Falei com a pessoa, pedi a extensão, mudei então a data de entrega do relatório, posterguei e participei do processo seletivo e fiz a primeira prova, passei na primeira prova. Quando eu passei na prova, eu fui lá falar com ela, falei, então, Eliane, eu mudei a data, né, a data agora é para entregar, vai ser tal, então eu vou primeiro fazer o processo seletivo, depois eu entrego o meu relatório. E eu passei na prova, na primeira prova, então eu vou fazer a segunda prova, era uma parte oral e eu preciso do sua carta de recomendação. E daí ela meio que não teve muito, né, como não fazer a carta de recomendação, até porque eu já tinha passado na prova. Então ela fez a carta, enfim, depois eu fiz a prova, a segunda parte, passei na prova e, enfim, até a pessoa que fez a prova ligou para ela, porque conhecia ela, para falar para ela, enfim, parabenizar pela aluna e tudo mais, sabe aquela coisa que você fala assim, né, tá vendo? Não era para fazer, né? Tá bom, imagina, se eu não tivesse feito, se eu tivesse simplesmente ouvido o que a minha orientadora falou pra mim, e era a minha orientadora, né, então assim, a princípio você é meio que obrigado a seguir tudo que seu orientador manda você fazer, mas se eu tivesse ouvido piamente a minha orientadora e não o meu desejo de querer vir pra França, eu estaria no Brasil, talvez talvez eu não tivesse vindo, ainda mais porque eu não tinha um currículo assim excelente, né, na época, eu não tinha tão boas notas, até a reprovação eu tinha, e então assim, outras coisas também que a gente ouve, né? Quem tem reprovação não faz intercâmbio. Sabe essas coisas que você ouve, enfim. E sim, faz, sabe? Não é porque aconteceu uma vez que vai acontecer sempre. Não é porque aconteceu com fulano que vai acontecer com você. Não é nada disso. As coisas para acontecer com você, elas vão acontecer. O que você precisa fazer é mudar a sua mentalidade. É entender que aquilo que você quer fazer, você já sabe como fazer. Então só vai e faz. É tão simples. Você não precisa da aprovação de ninguém para fazer aquilo que você precisa fazer. Sabe? Confia no seu taco e vai atrás das coisas, porque sempre tem uma maneira. Essa também é uma mudança de mentalidade que ela é muito, muito, muito importante. Parar de fazer aquilo que as pessoas mandam você fazer, piamente, cegamente, sem refletir. Se você quer realmente mudar essa chavinha, se você quer mudar a sua forma de viver, se você quer sair de onde você mora, se você quer mudar de vida, se você quer mudar de profissão, se você quer mudar de país, você pode, é possível, com planejamento, com estratégia e com mudança de mentalidade. Espero que você tenha gostado. Se você ficou até o final desse vídeo e que esse vídeo fez sentido para você, eu convido você a se inscrever no nosso canal, acompanhar o nosso trabalho também pelo Instagram, e aqui na descrição do vídeo vai estar o grupo do WhatsApp. A gente tem um grupo do WhatsApp, é um grupo das nossas alunas, das pessoas que acompanham o nosso trabalho. E esse grupo é um grupo, nós temos um grupo das alunas fechado, mas nós temos um grupo aberto também, que é um grupo em que a gente faz trocas e é um grupo em que a gente também abre espaço para as pessoas que querem conversar com a gente, que querem
enfim, trocar um pouco com a gente. Então, se você quiser, né, de uma forma mais intimista, poder falar com a gente do ateliê, comigo ou com a Morena Poeta, eu convido você então a entrar no nosso grupo do WhatsApp e também deixa aqui no seu comentário dizendo qual que para você é a mudança que você precisa fazer na sua vida. Você está sentindo que você precisa fazer uma mudança na sua vida? É uma mudança de mentalidade, é uma mudança externa? Que ponto que você está agora, né? O que você precisa de mais ajuda nesse momento? Conta aqui pra gente, a gente vai adorar poder trocar com você, enfim, de repente você tiver uma pergunta, responder a sua pergunta. E então, um abraço e até o nosso próximo chazinho. Tchau!